O segundo trimestre da Vale trouxe um retrato de um cenário desafiador para a mineração global e mesmo com a produção recorde do minério de ferro e avanço na geração de caixa, a companhia registrou uma queda de 35% no lucro líquido, impactada aí por efeitos financeiros e pelo aumento de custos. Ao mesmo tempo, revisou projeções, anunciou dividendos, manteve a estratégia de disciplina da alocação de capital, o que, de certa forma, agradou bastante o mercado. E para entender como é que a Vale está navegando nesse ambiente de volatilidade, quais as perspectivas aí para os próximos meses, a gente recebe aqui no CNN Money o Marcelo Batti, CFO da Vale. Obrigada, Marcelo, pela presença aqui com a gente, por vir pessoalmente conversar com a gente no Money. Obrigado pela oportunidade, prazer estar aqui. Obrigada, uma boa tarde para você. E também temos com a gente aqui a Lucinda Pinto, nossa editora e analista de economia. Lucinda, faça as honras da casa, por favor, a primeira pergunta é sua. Boa tarde. Boa tarde, Muriel. Boa tarde, Marcelo. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu vou começar falando sobre essas revisões na projeção de custo de minério de ferro, que eu acho que foi um ponto que chamou bastante a atenção aí dos investidores na divulgação do balanço. Queria que você explicasse um pouco, Marcelo, o que dessa revisão de custos mais altos tem a ver com um cenário pontual, a ver com petróleo, com o dólar, ou o que de fato é estrutural da própria operação da Vale? Lucinda, obrigado pela oportunidade, obrigado pela pergunta. Os fatores conjunturais, principalmente ligados à guerra, são os mais relevantes nessa história. A gente fez uma revisão dos nossos custos, quando a gente fala do all-in, por exemplo, que é um custo que inclui desde a operação na mina até a entrega no cliente, a gente revisou o midpoint dele em $6, né? Aumentamos em $6. Desses $6 por tonelada, 5 tem a ver com o aumento do preço do petróleo, que impacta não apenas o nosso transporte no nível da mina e no porto, mas principalmente o transporte marítimo, né? Que foi bastante impactado pelo aumento do preço do petróleo. Então, os fatores específicos da empresa não são tão relevantes, não pesam tanto nesse momento, mas os fatores externos, o petróleo e também o câmbio, né, porque a gente medido em dólares, como o real se valorizou um pouco, o câmbio também jogou contra um pouco a empresa, né? Então esses fatores externos responderam pela grande maioria desse aumento de custos. Agora, Marcelo, teve um novo guidance para a produção de cobre e de níquel também, que ganhou bastante destaque como um todo. Até queria entender se passa a ser prioridade nesse cenário de vocês nos próximos meses, cobre e níquel especificamente. Olha, o nosso negócio de minério de ferro, ele é historicamente, em torno de 70% da geração de resultado da Vale. Mais recentemente, o negócio de base metals, né, que é o níquel e o cobre, tem ganhado relevância dentro do portfólio da companhia. Por várias razões. Primeiro, porque a gente conseguiu aí, a partir de uma reorganização societária e de gestão, uma melhoria muito expressiva na operação de cobre e níquel, e também, obviamente, por preços de mercado que estão mais favoráveis hoje em dia. Então, níquel e cobre hoje respondem por mais ou menos 1/3 do resultado da Vale, um pouquinho mais. E tem ganhado destaque pela consistência dos resultados e pela relevância. Então, 3 anos atrás, era um negócio que gerava um EBITDA anual aí de 1,2, 1,3 bilhões de dólares. Esse ano a gente está indo para 5 bilhões. Né? Então, é um negócio bastante relevante, mas obviamente que ainda o minério de ferro é a maior parte da nossa produção e do nosso resultado. E, Marcelo, pensando no preço do minério de ferro, eu queria entender também um pouco como é que a Vale está enxergando esse cenário. A gente tem visto bastante oferta de minério, ao mesmo tempo preocupações com a capacidade de crescimento da China, né? Um mercado super importante. Como é que o preço do minério de ferro pode impactar o resultado futuro aí da Vale? Com que preço vocês estão trabalhando hoje, que seria um preço importante aí para vocês? A gente não faz projeção de preço de minério de ferro porque é muito difícil projetar, mas a gente tem alguns fatores que a gente pode citar aqui que são importantes. Primeiro, a produção global tem crescido, né? Tem novos projetos entrando em produção, principalmente um projeto muito grande na África, o projeto Simandou, que está entrando esse ano. Por outro lado, as minas antigas, né, as minas existentes, elas vão se exaurindo. Então, a produção global como um todo, quando você soma esses dois fatores, ela tem estado mais ou menos estável. A demanda, por outro lado, tem estado estável também. A China vinha sendo o grande motor de crescimento nos últimos anos de consumo de minério de ferro.
Com a crise do setor de real estate na China, esse crescimento diminuiu bastante, mas como outros setores, principalmente o industrial, de manufaturas, e as exportações da China cresceram, o volume total de minério consumido pela China continuou estável, não chegou a cair. Então hoje a gente tem um mercado global que tem estabilidade de oferta e estabilidade de demanda. Os preços têm estado aí girado em torno desse range entre 95 e 105 dólares por tonelada, hoje está perto de 95. A gente acredita que preços abaixo de 90 dólares não são factíveis, porque existe uma grande parte da produção global, principalmente agora com esses aumentos de custos decorrentes da guerra, tem uma parte muito importante da produção global que tem custos acima de 90 dólares por tonelada e, portanto, se o preço cair abaixo disso, essa produção não vai acontecer, porque ninguém vai produzir para perder dinheiro. Então, a gente acredita que esses preços nesse range aí, acima de 90 dólares até 105, 110, deve ser a tônica para esse ano e para os próximos anos. Agora, apesar dessa queda de 35% no lucro líquido, o mercado recebeu muito bem o balanço da Vale e, para além disso, vocês costumam dizer que até não é nem a melhor métrica para também medir o balanço da Vale, o lucro líquido especificamente. Eu queria que você explicasse para a gente por quê. Não é mesmo. No setor de commodities, principalmente em empresas dolarizadas, como é o caso da Vale, o lucro líquido, quando você olha para ele tem uma série de efeitos de variação cambial que não tem nada a ver com a geração de caixa com o negócio da companhia, mas sim são efeitos contábeis. Então o mercado se acostumou ao longo do tempo a não olhar tanto para o lucro líquido e olhar muito para duas métricas que são muito relevantes. Uma é o EBITDA, que foi 4,1 bilhões de dólares esse trimestre, que veio um pouco acima do que o mercado estava esperando, e outra geração de caixa, que veio em 1,5 bilhão de dólares, uma geração muito saudável, né? Então essas duas métricas acabam sendo o foco dos investidores e nelas a gente performou muito bem. Agora, Marcelo, eu queria também saber o seguinte, muitas empresas, e até o Tesouro Nacional já manifestou também essa intenção, têm diversificado captações em outras moedas, né? Então, essa tônica de diversificar tanto mercados como funding, isso tem sido uma verdade aí nos últimos tempos. Eu queria saber sobre a Vale, assim, tem planos de emissão de dívida para os próximos meses? E se acontecer, pode ser em uma moeda diferente? O que vocês estão olhando sobre esse tema? A Vale é uma empresa dolarizada, né? Então as captações que a gente faz, elas podem ser em diversas moedas, mas a gente acaba, por meio de derivativos, dolarizando esses valores, porque a moeda de geração de caixa da companhia é o dólar, né? Então a gente tem que ter a dívida condizente com a geração de caixa da companhia. A gente historicamente faz captações em dólar, faz muitas captações em real. Ultimamente fizemos uma emissão de debêntures que acabou sendo um grande sucesso, que também fizemos via derivativa a dolarização dessa dívida. Estamos estudando outros mercados. Eu acho que podemos ir para o mercado chinês, podemos ir para o mercado europeu, sempre olhando onde que a captação é mais eficiente para a companhia após a dolarização. E também olhando para a diversificação. Uma companhia do tamanho da Vale, com atuação global, ela não pode depender de uma única fonte de funding, né? Então a gente capta via bonds, empréstimos bancários, debêntures, podemos fazer bonds em outros mercados que não seja só o mercado de dólar. Então a diversificação é bastante importante para a gente. Então sim, para esse ano a gente espera poder eventualmente captar em outras moedas também. Bom, Marcelo, e você falava há pouco que EBITDA e geração de caixa vieram acima do esperado. O que contribuiu na sua avaliação para esse desempenho especificamente? Eu acho que nós tivemos um bom desempenho de produção. Primeiro, o desempenho da Vale Base Metals, que é a nossa subsidiária que faz o níquel e o cobre, veio muito bem, né? Ela veio aí acima de 1 bilhão e 300 milhões de dólares de EBITDA, muito saudável, e contribuiu bastante para o todo. E no minério de ferro, a gente teve um desempenho de produção, de volume de produção e de volume de vendas muito positivo e uma realização de preços muito boa também, que compensou o aumento de custos que a gente teve. Então, a performance operacional da companhia, acho que foi o grande destaque. Marcelo, olhando para frente, que riscos vocês estão enxergando e com qual vocês se preocupam mais? Então, você mencionou a situação da China, como é que vocês estão olhando, enxergando essa possibilidade de uma desaceleração maior da economia chinesa? Você tem uma perspectiva de aumento de juros por diversas economias. O que para frente hoje é um risco mais importante a ser considerado pela Vale? Eu acho que os riscos geopolíticos como um todo, né? O risco de demanda, quando a gente fala do mercado chinês, por exemplo, é sempre uma preocupação, mas hoje nós não temos nenhum indicador que mostre que isso venha a ser um problema no curto prazo ou no médio prazo. Outras economias no mundo, como por exemplo a Índia, vem crescendo bastante, se tornando mais relevante no nosso portfólio. Então demanda, vamos dizer, do ponto de vista orgânico, não é tanto a nossa preocupação.
as tensões geopolíticas podem causar disrupções nesses mercados, né? Então, causam problemas de logística, por exemplo, então, aumento de custos logísticos por questão de interrupção, por exemplo, do estreito, aumento de custo de petróleo. Tudo isso que tem a ver com as resultantes desses conflitos geopolíticos são talvez os fatores que podem causar mais disrupções nos resultados das empresas. E para nós não é diferente, como um player global, né, que atua em todas as regiões do mundo, que é basicamente um exportador, né, a gente não tem quase receitas no Brasil, esses fatores podem ser muito relevantes. Você pode dizer para a gente como é que está então a participação, a fatia da Índia e a da China, como é que está essa divisão? A Índia é muito pequena ainda no portfólio da Vale e no portfólio global de minério de ferro. A Índia como um todo, ela é um país que até recentemente, ainda hoje, ela é uma exportadora líquida de minério. Porém, a indústria siderúrgica na Índia vem crescendo a um ritmo maior do que a produção de minério. Então a Índia vai se tornar rapidamente um importador de minério de ferro. E hoje a Vale já vende para a Índia volumes pequenos, porque como a Vale é um produtor de minério de alta qualidade e no mix da Índia falta um pouco de minério de alta qualidade, apesar dela ser um exportador líquido, da Vale ela importa um pouco. Mas esse volume ainda é pequeno, mas vai crescer muito ao longo do tempo. Vai demorar para que ela ganhe uma relevância como a da China. A China é 60% do mercado de minério de ferro e é 60% das vendas da Vale também. A Índia hoje deve responder por 2%, 3% das nossas vendas, mas vai crescer muito ao longo dos próximos anos. E o mercado também se preocupa com o andamento das obrigações com relação à Mariana, com relação ao Brumadinho. Ainda existe um risco de impactos futuros também nos resultados diante aí dessas obrigações? Essa é uma pergunta importante. Ao longo do tempo, a Vale tomou a decisão de classificar até contabilmente essas obrigações como se fosse uma dívida. E criamos o conceito da dívida líquida expandida, né? E a gente hoje mede a alocação de capital, direciona a alocação de capital da companhia olhando para esse número. Dentro da nossa dívida líquida expandida, que é em torno de 16,5 bilhões de dólares, tem lá 3 bilhões e meio de dólares que são esses compromissos. Uma grande parte deles vai ser cumprida nos próximos 2 anos, esse ano e o ano que vem. Quando chegar no final de 27, esse número já vai ser bem menor. Então a Vale está cumprindo todos esses compromissos, foram objeto de acordos muito relevantes, estão sendo cumpridos, e o impacto disso no nosso resultado daqui para frente tende a ser muito pequeno. Marcelo, embora vocês tenham a receita de vocês principalmente em dólar, vocês estão aqui no Brasil e estão instalados aqui nesse cenário macroeconômico desafiador, com juros altos. Eu queria saber um pouco como é que isso impacta ou tem impactado a vida da Vale e o que vocês estão enxergando para frente. Quer dizer, esse cenário de juros ainda altos por muito tempo, isso de alguma forma afeta a companhia sob algum ponto de vista? Olha, diretamente afeta muito pouco, porque a Vale tem acesso a mercados globais, então a nossa captação hoje não depende do Brasil, a gente capta em outros mercados onde os juros são de outra magnitude, os nossos clientes estão em outras geografias. Acho que impacta muito no ambiente, por exemplo, dos nossos fornecedores, né? Os nossos fornecedores são brasileiros, se financiam no mercado brasileiro, uma grande parte dos nossos fornecedores são brasileiros, então é uma fonte de preocupação. A gente procura o tempo todo oferecer também a esses fornecedores formas de se financiar a partir dos recebíveis que eles geram contra a Vale. E a gente está num ambiente aqui no Brasil, no que diz respeito a uma grande parte dos nossos empregados também que está aqui no Brasil. Então, o ambiente brasileiro é importante para a gente. O efeito direto na Vale é muito pequeno. Muito bem, nós conversamos com Marcelo Bacci, CFO da Vale. Lucinda Pinto também esteve comigo me acompanhando em mais uma entrevista. Obrigada mais uma vez pela presença aqui e volte mais vezes. Muito obrigado. Obrigado, Lucinda. Obrigada.